O Semana Esportes está de volta aqui pela TV a Semana. E como eu prometi no final do bloco anterior, né? Promessa é dívida, eu vou pagar minha dívida então com o Jorginho e André. Vocês não comentaram os jogos, não comento agora nesse bloco, né? Vou dar uma repetida aqui nas partidas que serão realizadas na noite dessa quarta-feira pela Série A, para que vocês possam comentar. Palmeiras e Criciúma, Grêmio e Atlético Paranaense, Figueirense e Fluminense, Sport e Santos, Curitiba e Chapecoense, Botafogo e São Paulo, Vitória Internacional e Goiás e Flamengo. Amanhã a gente está mais ênfase para Corinthians Atlético e Cruzeiro e Bahia. São jogos de quinta-feira, mas enfim, dos jogos de quarta, o que você destaca, André? As atenções todas hoje, nessa quarta-feira, vai ser voltado por São Paulo e Botafogo, né? Botafogo aí correndo atrás de Ticha, né? Tá igual nós aqui, tô com a asa caída. Então levou o jogo lá para Brasília, tirou o jogo da casa dele lá, que seria teoricamente com uma torcida maior favorável a ele. Pegou, se transferiu para um jogo, para um campo neutro, onde o São Paulo vai pegar um Botafogo com vários jogadores no DM, né? Sem contar ainda que vem de uma derrota para o Atlético, quer dizer, aí o Muricy agradece. Os times do Rio tem muita torcida lá em Brasília. Botafogo mas tem muita torcida. Tanto igual o estado do Rio de Janeiro, né, Léo? Então, assim, tem muito São Paulo no Brasil também. E com certeza o São Paulo está rindo à toa, porque aí vai jogar a pressão toda em cima do Cruzeiro amanhã, né? Caso venha realmente consolidar a vitória, vai diminuir nem para 4 pontos de diferença. Jorginho, você nessas consultas aí no celular online, traz alguma novidade sobre a rodada de hoje? O que você destaca aí? Na verdade, a minha curiosidade hoje era ver como que o Palmeiras ia comportar, jogando em casa sob o comando, né, do Júnior, né, e enfrentando o Criciúma, que é uma equipe que todos temem, jogando lá em Santa Catarina. E como esse Criciúma iria jogar contra o Palmeiras, porque o time do Criciúma tem um bom elenco. É lógico que é um elenco de jogadores já mais experientes, mais rodado. O bom e velho Paulo Baier tá por lá, né? Não, tem um bom elenco, sim, de bons jogadores. Jogadores mais malandros de bola, né? Porém, eu tinha vontade de ver esse elenco hoje jogando contra o Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo e o Palmeiras, né, sob o comando em casa já do Dorival Júnior, certo? Então é um jogo que está me chamando a atenção mais por curiosidade. Despertando interesse. Para me tirar conclusões próprias, minhas mesmo, sobre o Palmeiras e sobre o Criciúma. Mesmo porque a Cris tem ciúma, eu vou preferir tentar dar uma sacadinha no São Paulo lá para ajudar lá o resultado da partida de amanhã. O meu critério na rodada é muito simples. Tem Flamengo em campo, paro tudo e vejo o time pro meu coração. Bom, é o seguinte, é um critério bem justo, né? São jogos ruins, pelo menos eu vejo o meu. É o seguinte, o Cruzeiro, falando do Cruzeiro agora, é claro, né? O Cruzeiro terá os 4 atletas convocados para a seleção brasileira no jogo de amanhã contra o Bahia, hein? O Everton Ribeiro e Ricardo Goulart estiveram em campo ontem, no amistoso do Brasil contra o Equador, falamos sobre o primeiro bloco. O Lucas Silva e o Alisson, que também estiveram integrados, né, no elenco da seleção do Galo, a seleção sub-21, e chegarão hoje, nesta quarta-feira, a Belo Horizonte e provavelmente já estarão em campo, pelo menos em parte da partida, né, em tese, contra o Bahia amanhã, jogo que acontece no Mineirão, né? A comissão técnica do Cruzeiro, então, poderá utilizar estes 4 jogadores que foram convocados para a seleção principal e para a seleção sub-21. O jogo do Cruzeiro contra o Bahia acontece às 8h30 da noite pela 20ª rodada, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Os jovens, né, faixa de 20 anos aí, jogador, em tese tem condições, mas dos Estados Unidos para joga nos Estados Unidos na terça-noite, viaja na quarta, para jogar aqui no Brasil na quinta, não deixa de ser cansativo, né? É jovem, mas ser humano, né? Ontem mesmo, após o jogo da seleção brasileira, o Cruzeiro, mais justamente com o Corinthians, fretou um avião, né, para vir diretamente para o Brasil, e eu acredito que pelo menos o Everton Ribeiro deve se entrar no segundo tempo, então jogar o primeiro tempo e no segundo tempo ser substituído, porque o desgaste da viagem realmente existe. O Ricardo Goulart e o Lucas Silva, eu acho que vai ter mais condição de jogo. E tem o Alisson também, né? Mas o Alisson seria para compor o banco ali, talvez não fosse utilizado, né? Isso, no caso, a substituição do Everton Ribeiro no segundo tempo. É o caminho, Jorginho? Futebol profissional, em um intervalo tão curto, já se reaproveitar os atletas num jogo válido pelo Brasileirão, que vale 3 pontos no jogo de competição? Acho aí que existe uma grande incoerência com os que dirigem o futebol e com os que jogam futebol. Tem um movimento hoje no Brasil que é um tal de bom senso,
que o nome já nasceu errado, porque não pode existir bom senso. Quem contesta aonde não tem você tanto vai bom senso contestar. assim, né? Não pode ser bom senso. E os dirigentes, toda a mídia cobra calendário, o sacrifício do atleta jogar na quarta e no domingo e na quarta. Então, se o jogador já desfalcou o time numa partida, por que não pode desfalcar na outra? Qual o benefício que o Tardelli irá trazer para o Atlético? Ele está enganado, de repente pode chegar, entrar, fazer o gol da vitória. Mas e lá na frente? E o benefício físico? O que pode custar para esse atleta fisicamente lá na frente? O mesmo vale para os atletas do Cruzeiro e do Corinthians. Os jogadores jogaram na terça, não tiveram tempo para relaxar, para fazer um treinamento físico, para desintoxicar, como se diz. O chamado treino regenerativo. Regenerativo, não teve esse tempo. Não, dentro do avião, montaram esse esquema lá. Já pega uma viagem, tem um fuso horário, mesmo que seja um fuso horário de 3, 4 horas, não deixa de ser um fuso horário. A questão, né, do organismo sofre com isso. Aí o jogador chega, não tem concentração nenhuma, já vai, desce em BH, vai para São Paulo. A gente está falando do Cruzeiro, né? Que tem uma folga muito grande na tabela e que tem um elenco diverso, né? Vasto aí, com possibilidades mil, vamos dizer assim, de suprir essas necessidades, né? Mas parece que dentro do próprio avião já ia pensar essa fase toda do regenerativo lá. Seria também, o caso desse desespero para colocar o jogador em campo, se tem um elenco tão forte, se tem uma vantagem tão grande. Tudo errado. Tá tudo errado. Depois nós vamos aqui cobrar que o futebol brasileiro não tá bom, que a seleção não tá boa. Não tem, é seres humanos, não tem como. Não tem como o cara sair, jogou um jogo aqui, já sai. Pode chegar e correr? Pode. O cara tá novo, tá preparado, chega e corre. Mas não tem concentração. E eu quero saber, é lá na frente. É no final da competição. Como chega esse jogador? Quando lesiona, como vem essa lesão? Se é uma lesão, você fazer um tratamento 2, 3 dias, ou se é a lesão para você ficar 60 dias parado? Mesmo porque, né, Jorginho? O jogo de domingo contra o São Paulo é um jogo chave, né? É um jogo importantíssimo, né? Se o Cruzeiro passa pelo São Paulo no domingo, um dos postulantes aí ao título, né? Aí meu amigo, já era. Aí são favas contadas, né? Se o São Paulo vence, a competição pode seguir aí com condições das duas equipes buscarem o título. Agora, se o Cruzeiro venceu o seu principal adversário, e o jogo era no Mineirão, não é isso, André? O jogo é em São Paulo. É em São Paulo, no Morumbi. Se o Cruzeiro passar pelo São Paulo, aí, meu amigo. Aí vão ter que pensar no G4 mesmo, porque o Cruzeiro pega o Inter dentro de casa, pega o Corinthians dentro de casa. A situação é confortável. Bom, e ainda nessa linha de jogadores que entram em campo de forma excessiva e se contundem, né? A alternativa que o Cruzeiro tem, André, para a lateral esquerda, que é o Ceará, pode não ser alternativa, né? Porque ele não treinou e pode ser problema diante do Bahia. A gente falava dessa situação da improvisação do Ceará, que é lateral direito, na lateral esquerda, já que o Egídio fraturou o dedo, e o lateral Samud, que é o seu substituto imediato, também se machucou no jogo anterior, e agora o próprio Ceará, que seria improvisado nessa posição, não está em condições plenas de atuar. O jogador ainda tem 2 dias para recuperação, mas pode causar dúvida para o técnico Marcelo Oliveira, já que se encontra contundido, né? E, inclusive, o veterano do Ceará reclamou de cansaço muscular e não participou do treinamento nessa terça-feira, né? Muitos jogos e jogador tem machucado, e é por isso que é necessário ter elenco para suprir essas demandas, né? É verdade. Está sendo até estudado o fato aí, talvez, de improvisar o Nilton na lateral, ou até mesmo pegar um jogador de base, porque quando se trata de contusão muscular, meu amigo, é muito difícil que o jogador se jogar, entrar em campo, né, Jorge? Então, ali ele vai jogar ali com mais um zagueiro, ou colocar o Nilton no lateral esquerdo. É o que o Marcelo tem para o time não cair de rendimento. É verdade. Não vai buscar ninguém na base agora, que não vem treinando esse jogador, né? Não, o Eurico está muito bem, eu acredito que ele deve fazer com mais um zagueiro pela esquerda. E ao contrário dos outros jogadores, nós falávamos que vem da seleção, ou das seleções, né? O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, o Alisson e o Lucas Silva, o Ceará já é vovozinho, né? O Ceará não tem 20 anos, né? Então já está cansado. O vovô Ceará já tem uma bagagem muito grande, né? Eu lembro do Ceará marcando o Ronaldinho Gaúcho na final do Mundial de Clubes de 2006, Internacional e Barcelona. O Barcelona contava com o Ronaldinho Gaúcho. O Ceará fez a partida perfeita naquela ocasião, estamos falando de 8 anos atrás, marcou o Ronaldinho e o Adriano Gabiru, caixa, 1-0 Inter campeão mundial em cima do Barcelona no Mundial de Clubes. E quem marcou o R10?
Ceará. Ah, Então o deve ter uma Ceará- bagagem muito grande. Já o tá mais pra Ceará- lá do que pra cá, né? O Ceará ter marcado o R10, eu lembro muito bem desse jogo, não tem problema nenhum, que o Ceará estava voando baixo, é um excelente jogador agora. Ser campeão do mundo com gol do Gabiru, eu não queria também, não. Fala aquela frase categórica. Aí o quê? Aí eu calo. Algo mais, André? Não, é isso mesmo. Velho. É só aguardar aí essa rodada de hoje, amanhã, né, o Cruzeiro entra em campo e o mistão do Galo entra em campo também amanhã. Pra gente aguardar aí mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro. O curioso, Jorge, que futebol tem dessas coisas. O Zico, o maior jogador da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, nunca foi campeão mundial. Mas o Vampeta foi. O Anderson vê. Polga foi. Aí. O Gabiru também Edilson foi. Quer dizer, mas tava no banco. Mas foi. Tava no Gabiru elenco. foi, Gabiru O foi. futebol tem dessas coisas. Bom, vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos destacar o Galo. O Clube Atlético Mineiro é assunto aqui no nosso programa. Mistão. E o Atlético volta a ficar mais de 5 jogos sem sofrer um gol sequer. Isso aconteceu 10 anos atrás. Nós vamos falar sobre isso na sequência aqui. E as promessas da base, Jorginho. Um goleiro, um volante, um atacante do Atlético Mineiro, né? Eles tiveram seus contratos renovados até 2019 pelo Galo. Você vai saber quem é já já na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esporte. Até já.